no coração da Península Itálica, envolta em névoa e banhada pela luz dourada do amanhecer. Uma história grandiosa estava prestes a começar. Das colinas tranquilas surgiria um império que mudaria o mundo para sempre. Mas toda a grande história tem um começo lendário. A nossa começa às margens do rio Tibre, onde dois bebês, abandonados à própria sorte, são encontrados e protegidos por uma loba. Este é o mito de Rômulo e Remo, os gêmeos divinos que, segundo a lenda, foram destinados a fundar uma cidade eterna. Criados como pastores, eles cresceram fortes e corajosos, com o sangue de Marte, o deus da guerra, correndo em suas veias. Anos depois, já adultos, os irmãos retornaram ao local onde foram salvos. Eles decidiram fundar uma cidade ali, mas o destino os colocou um contra o outro. Em uma colina que um dia seria o coração de Roma, uma discussão sobre quem deveria governar se transformou em um conflito trágico. Rômulo, em um ato que selaria o futuro da cidade, mata seu irmão Remo e se torna o primeiro rei. A cidade, batizada em sua homenagem, nasceu do sangue e da ambição. Por mais de 200 anos, Roma foi governada por reis, mas o poder absoluto corrompe. O último rei, Tarquínio, o soberbo, governou com tirania, despertando a fúria do povo. Em 509 a.C., os romanos se rebelaram, expulsaram o monarca e declararam o fim da realeza. No lugar dela, nasceu algo novo, algo revolucionário, a República Romana. Um governo do povo, para o povo, onde o poder era compartilhado entre senadores e magistrados. Para defender essa nova república e expandir sua influência, Roma precisava de um exército sem igual. Assim nasceram as legiões, a mais formidável máquina de guerra do mundo antigo, com disciplina de ferro, táticas inovadoras e um treinamento implacável. Os legionários marcharam em formação, seus escudos e lanças brilhando sob o sol. Eles não eram apenas soldados, eram engenheiros, construtores e cidadãos, prontos para morrer por Roma. Enquanto Roma crescia na Itália, do outro lado do Mediterrâneo, no norte da África, uma outra potência florescia, Cartago, uma cidade de comerciantes e navegadores fenícios. Dominava os mares com sua poderosa marinha e riqueza incomparável. Era inevitável que os dois gigantes entrassem em rota de colisão. E no centro desse conflito estava um homem cujo nome ecoaria pela história, Aníbal Barca, em 218 a.C. Para surpreender os romanos, Aníbal realizou uma das maiores façanhas militares de todos os tempos. Ele liderou seu exército, incluindo dezenas de elefantes de guerra, através dos Alpes congelados e traiçoeiros. Muitos homens e animais pereceram no frio cortante, mas a determinação de Aníbal era inabalável. Ele desceu sobre a Itália como uma avalanche, pronto para levar a guerra ao coração de Roma. O gênio tático de Aníbal atingiu seu ápice na Batalha de Canas. Em um campo de batalha vasto e poeirento, ele executou uma manobra brilhante, cercando e aniquilando um exército romano muito maior. Foi a maior derrota da história de Roma. Um dia de luto e desespero. O nome de Aníbal se tornou sinônimo de terror, e parecia que a queda de Roma era iminente. Mas Roma não era uma cidade que se rendia. Diante da aniquilação, um novo herói surgiu, Públio Cornélio Cipião, que mais tarde seria conhecido como Cipião Africano. Em vez de enfrentar Aníbal na Itália, Cipião teve uma ideia ousada: levar a guerra diretamente a Cartago. Ele liderou suas legiões através do mar, forçando Aníbal a retornar para defender sua terra natal. A maré da guerra estava prestes a virar. Um século depois, a República, já uma superpotência, continuava sua expansão. Um general brilhante e ambicioso chamado Júlio César liderou suas legiões na conquista das terras selvagens da Gália. Durante 8 anos, ele travou batalhas brutais, subjugou tribos e expandiu as fronteiras de Roma
até o Oceano Atlântico. Sua popularidade e poder cresceram a cada vitória, despertando o medo e a inveja do Senado em Roma. O Senado, temendo seu poder, ordenou que César dissolvesse seu exército e retornasse a Roma como um cidadão comum. César se viu em uma encruzilhada, em uma noite fatídica, diante de um pequeno rio, chamado Rubicão, que marcava a fronteira da Itália. Ele tomou uma decisão que mudaria a história. Ao cruzar o rio com suas tropas, ele pronunciou as palavras imortais: "A sorte está lançada." A guerra civil era inevitável. César saiu vitorioso da guerra civil e se tornou o homem mais poderoso de Roma. Nomeado ditador perpétuo, suas reformas eram populares, mas seu poder absoluto era visto como uma ameaça à república. Em 15 de março de 44 a.C., nos idos de março, um grupo de senadores, que se autodenominavam libertadores, cercou César no Senado e o assassinou. A república, que eles pretendiam salvar, mergulhou em mais uma década de caos e guerra. Do sangue de César emergiu seu sobrinho-neto e herdeiro, Otaviano. Após derrotar todos os seus rivais, incluindo Marco Antônio e Cleópatra, ele consolidou o poder. Mas, aprendendo com o erro de seu tio-avô, ele foi mais astuto. Manteve a fachada da república, mas na prática, governou como o primeiro imperador de Roma, adotando o título de Augusto. Seu reinado inaugurou um período de 200 anos de paz e prosperidade, sem precedentes, conhecido como a Pax Romana. Sob Augusto e seus sucessores, Roma atingiu seu apogeu. O império se estendia da Grã-Bretanha ao Egito, do Atlântico à Mesopotâmia. Aquedutos monumentais levavam água fresca para cidades vibrantes. Estradas de pedra conectavam as províncias mais distantes. O Coliseu ecoava com o rugido da multidão, e o comércio florescia, trazendo riquezas de todos os cantos do mundo conhecido. Roma era, sem dúvida, a capital do mundo. Mas nenhum império dura para sempre. No século III, as sementes da decadência começaram a germinar. Crises políticas, guerras civis, instabilidade econômica e a pressão constante de tribos bárbaras nas fronteiras enfraqueceram as fundações do império. O brilho de Roma começou a se apagar, dando lugar a sombras de incerteza e caos. O golpe final veio em 476 depois de Cristo. Após décadas de declínio, invasões e divisões internas, o último imperador romano do Ocidente foi deposto. Não houve uma grande batalha final, apenas um lento e melancólico apagar das luzes. O Império Romano do Ocidente, que dominou o mundo por séculos, havia caído. O sonho de um império eterno chegara ao fim. Mas a queda de Roma foi o fim de um império, não o fim de sua história. O legado de Roma sobrevive. Ele está em nossas leis, em nossas línguas, em nossa arquitetura, está nas estradas que construíram e nas ideias que plantaram. A história de Roma é a história de ambição, conquista, traição e glória. É a história de como uma pequena aldeia se tornou um império colossal e como, mesmo em ruínas, sua sombra continua a moldar o nosso mundo. Obrigado por assistir a esta jornada pela história de Roma. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima.